Olá! Vamos mergulhar hoje nos segredos da hemodinâmica. Mas a gente não vai tratar isso só como biologia, não. Vamos enxergar nosso corpo como um sistema. Um sistema super elegante, governado por leis da física que são, surpreendentemente simples, mas muito, muito poderosas. Parem e pensem um pouco nisso aqui. E se eu dissesse que, entendendo um único princípio da física, a gente consegue decifrar a complexidade de todo o sistema circulatório? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar junto. Vamos lá. Então, o nosso roteiro é esse aqui. A gente começa com o princípio fundamental, depois passa pelos componentes do sistema, vê como ele pode falhar em situações críticas como o choque, e no final, a gente amarra tudo com os pontos mais importantes para fixar o conhecimento. Nossa primeira parada, a ideia central de tudo. Vamos fazer um exercício de imaginação e pensar no sistema circulatório não como um monte de canos com sangue, mas como se fosse um circuito elétrico biológico. E aqui está, pessoal, a chave de tudo, a lei de Ohm, só que aplicada à circulação. Pensem assim, é igualzinho à eletricidade. O fluxo de sangue é empurrado por uma diferença de pressão e, ao mesmo tempo, ele é freado por uma resistência. Parece simples, né? Mas a ideia é poderosíssima. E o detalhe crucial é este: o fluxo acontece por causa da diferença de pressão, não da pressão absoluta. Essa aqui é a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. Ok, agora que a gente já entendeu a lei, vamos conhecer os componentes do nosso circuito, os vasos sanguíneos. Cada tipo de vaso tem um papel super específico nessa história de regular o fluxo. Agora, deem uma olhada para onde o sangue realmente fica. Chega a ser surpreendente, né? A maior parte, 64%, está nas veias. Elas funcionam como um gigantesco reservatório. É isso que dá ao sistema uma capacidade de adaptação simplesmente fantástica. E olhem só essa comparação. A aorta tem uma área de 2,5 centímetros quadrados, mas se a gente somar todos os capilares do corpo, essa área salta para 2.500. É como se um rio largo, de repente, se espalhasse por um pântano imenso. E o que acontece? A velocidade do sangue despenca, o que é absolutamente essencial para dar tempo de acontecer a troca de nutrientes de oxigênio lá nos tecidos. E aqui a gente chega num ponto crucial, talvez o mais importante de todos para entender o controle do fluxo. A lei da quarta potência. Prestem muita atenção nisso. Se a gente dobrar o raio de um vaso, o fluxo não dobra. Ele se multiplica por 16. É um efeito gigantesco. É por isso que as arteríolas, com seus músculos, são as verdadeiras torneiras do nosso corpo. Elas são as resistências variáveis do nosso circuito. Bom, agora vamos falar da fonte de energia do nosso circuito, o coração. Mas ele não é só uma bomba, não. É um dispositivo incrivelmente inteligente e que responde muito rápido às mudanças. E essa aqui é a principal inteligência dele, o mecanismo de Frank Starling. É simples e genial. Quanto mais sangue chega ao coração, mais as fibras dele se esticam. E quanto mais elas se esticam, com mais força elas contraem. É um sistema de feedback automático perfeito que garante que tudo que chega, sai. O coração bombeia o que recebe. E além do coração, o corpo tem uma verdadeira equipe de resposta rápida. Em questão de segundos, reflexos nervosos, como os dos baroreceptores, que são os sensores de pressão, ajustam tudo. Eles garantem que o cérebro e outros órgãos vitais nunca, jamais fiquem sem sangue. Há o sistema nervoso agindo como um controlador de emergência. Agora, vamos para o clímax da nossa história. O que acontece quando todos esses princípios tão elegantes simplesmente falham? Bom, aí a gente tem o choque circulatório, um verdadeiro colapso de todo o sistema. Este gráfico mostra exatamente o que acontece. No choque hipovolêmico, por exemplo, a perda de sangue reduz o volume total. Menos volume significa menos sangue voltando para o coração, que pelo mecanismo de Frank Starling vai bombear mais fraco. O resultado? A pressão arterial despenca. É a nossa lei de Ohm em ação, só que de uma forma bem dramática. O perigo real do choque é esse ciclo vicioso. O baixo fluxo danifica os tecidos, inclusive o próprio coração. E um coração danificado bombeia ainda mais fraco, o que piora ainda mais o débito cardíaco, causando mais dano tecidual. É uma espiral negativa. E uma vez que esse ciclo começa, pode ser muito, muito difícil de parar. Bem, se o sistema nervoso é a solução rápida, os bombeiros, os rins, são a solução estratégica, a solução de longo prazo para o controle da pressão. Os rins gerenciam o volume total de sangue no corpo usando um sistema hormonal superpoderoso, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O nome é complicado, eu sei, mas a função é clara.
Eles não oferecem um conserto rápido, mas ao longo de dias e semanas, o controle que eles têm sobre o volume de fluidos é o que, no fim das contas, define a nossa pressão arterial ao longo prazo. Certo, a gente viu bastante coisa. Agora, vamos juntar as peças e reforçar as ideias mais importantes que discutimos até aqui. Uma revisão rápida. Primeiro, nossa lei fundamental, a lei de Ohm, ela nos diz que o fluxo de sangue, assim como a corrente elétrica, é sempre resultado da diferença de pressão, que empurra, e da resistência dos vasos, que freia. Simples assim. Também vimos o papel fundamental das arteriolas. Elas são as válvulas do sistema. Ao mudarem seu diâmetro, elas alteram drasticamente a resistência, usando aquele poder imenso da lei da quarta potência para direcionar o sangue exatamente para onde ele é mais necessário naquele momento. E o coração? Vimos que ele não é uma bomba burra. Graças ao mecanismo de Frank Starling, ele se ajusta sozinho. Quanto mais sangue recebe, mais forte ele bombeia. Uma solução de engenharia biológica simplesmente genial. No choque hipovolêmico, o impacto é direto e reto. Perder sangue diminui o volume geral no sistema. Isso reduz a pressão que empurra o sangue de volta para o coração. Sem esse empurrão, que a gente chama de retorno venoso, tudo despenca. E claro, os dois níveis de controle, o de curto prazo, que é neural, rapidíssimo, agindo em segundos através de reflexos, e o de longo prazo, que é renal, lento e metódico, ajustando o volume de fluidos ao longo de dias para garantir a estabilidade do sistema. Falamos também do choque cardiogênico. Aqui, o problema não é a falta de volume, mas a falha da própria bomba. Se o coração falha, como no infarto, o débito cardíaco vai para o chão. É a fonte de energia do nosso circuito que entrou em colapso. E no final, tudo isso se conecta nos sinais clínicos: pressão baixa, coração acelerado, pele fria, confusão mental. Cada um desses sinais está contando a história de um sistema em colapso e das tentativas desesperadas do corpo para compensar. E isso nos leva à grande lição. Para entender e tratar o corpo humano na sua hora mais crítica, a gente precisa primeiro entender as leis da física que o governam. Não é só biologia, é engenharia, na sua forma mais elegante e literalmente vital.